Estamos de volta ao vivo Jovem Pan agora com uma notícia boa e promissora. Cientistas brasileiros desenvolveram um soro feito a partir de anticorpos de cavalo, capaz de neutralizar o coronavírus. Os anticorpos neutralizantes são até 50 vezes mais potentes contra o SARS-CoV-2 do que os presentes no plasma sanguíneo de pessoas que tiveram Covid-19. E para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com Gerson Lima Silva, professor do Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Meis, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor, primeiramente, muito obrigada pela participação aqui no Jovem Pan agora. Gostaria de começar perguntando como que funciona esse estudo e como que isso pode gerar um tratamento promissor contra a Covid-19. Boa tarde, Lívia Fernandes, boa tarde a todos os telespectadores. Esse estudo ele foi realizado uma parceria importante entre a UFRJ com o Instituto Vital Brasil e também participação da Fiocruz, e é uma ideia muito simples. Nós utilizamos a proteína da camada externa do SARS-CoV-2, a proteína spike, da espícula, né? Aqueles alfinetinhos que ficam na coroa do coronavírus, e essa proteína foi produzida num laboratório, num bioreator, no laboratório na COP, e essa proteína foi inoculada em animais, no Instituto Vital Brasil, em cavalos, inicialmente em 5 cavalos, e os resultados foram surpreendentes, né, do ponto de vista positivo. A resposta dos cavalos após a terceira, quarta, já na quarta inoculação, a resposta era muito alta em termos de produção de anticorpos, e ao fim da sexta inoculação, os anticorpos, como já mencionado, eles não só reconheciam o vírus, como tinha uma capacidade neutralizante muito alta, né? Então, a gente usa como referência, por exemplo, os anticorpos dos pacientes que convalesceram e que estão sendo, cujo plasma está sendo usado para tratar. No caso dos cavalos, tivemos anticorpos até 50 vezes mais potentes. Eu acho que, quer dizer, a expectativa positiva vem do que a gente já sabe, né? É um método que vem sendo usado no soro antiofídico, no soro anti a doença da raiva, antirrábico, antitétano, e é um método muito conhecido. Então, agora, claro, precisamos passar por uma segunda fase, que é usar esse material, que é obtido no Instituto Vital Brasil, em condições de boas qualidades de fabricação, né? Então significa que pode ser utilizado em humanos, mas obviamente precisamos fazer os testes clínicos, que são extremamente importantes. Mas diante desse resultado altamente positivo, estamos bastante otimistas. Que bom, professor. E qual que é a indicação do uso deste soro? É para pacientes em estágio inicial, mais avançado, ou a análise ficará a critério do médico? Então, a gente, obviamente, né, precisa ser feito esse estudo clínico. O estudo clínico está sendo desenhado para pacientes hospitalizados, para poder exatamente comparar com pacientes que não receberam o soro anti-Covid-19, e a gente acredita, enfim, o que a gente já aprendeu sobre a doença, que os estágios iniciais, o paciente está hospitalizado, tem já um acometimento pulmonar, mas que ainda não avançou para um estado mais crítico, provavelmente esses estágios anteriores e médios seriam os estágios principais. Não quer dizer que não tenha efeito num estágio tardio, mas se queremos focar ali no tratamento, uma possibilidade de tratamento para a doença, será importante que os estudos clínicos examinem exatamente esses pacientes hospitalizados e que ainda não estão numa situação que muitas vezes tem um quadro inflamatório muito complicado. Professor, não sei se a pergunta que eu vou fazer agora é muito leiga, mas outras pessoas podem ter a mesma dúvida. Qual que é a diferença entre o soro e a vacina? Claro, então, a vacina
Na realidade, por exemplo, tem várias vacinas sendo testadas. O que a vacina faz ou entregar o vírus inativado, modificado, ou até, muitas vezes, até o código genético dessa proteína, a mesma proteína que a gente usou, para que a própria pessoa, ao ser vacinada, ela produza anticorpos. Esses são os anticorpos da própria pessoa. Por que são necessários agora esses estudos em fase 3? Porque, obviamente, precisa ver se a quantidade de anticorpos produzidos é suficiente, no caso da vacina, se vai realmente prevenir a doença. Então, é a chamada imunização ativa. No caso aqui, a gente é uma imunização passiva. Nós já produzimos os anticorpos nos animais, eles são potentes. Obviamente, eles só vão ter efeito, como qualquer terapia, durante aquela janela de tratamento. Então, num caso é um método de prevenção, no outro é um método de terapia, apesar de se basear no mesmo aspecto biológico, que é ter uma resposta imune. No caso da vacina, a resposta imune é do paciente. No caso dos animais, é uma transferência da imunidade, que é aí que a gente se valeu aí de uma hiperimunização para transferir uma alta quantidade de anticorpos. Professor, e quando nós teremos esse soro à disposição dos pacientes? Dá para a gente estipular uma data aproximada? Olha, é claro que, enfim, a pesquisa nas ciências médicas, biomédicas, a gente precisa de ter muitas confirmações. Então, eu diria que essa etapa agora, a próxima, ela é crucial, ela tem que ser muito bem feita, por isso que a gente não pode pular etapas, mas colocando um pouquinho de otimismo, enfim, levando em conta aí o tempo que a gente consegue autorização para iniciar os estudos, esses estudos podem começar, de fato, quer dizer, vão durar em torno de 2, 3 meses, e é possível ainda esse ano ter um soro que possa ser utilizado, e que obviamente a gente vai buscar, se caso os resultados sejam positivos, o registro para uso no Brasil. É que nós somos ansiosos e esperançosos, por isso que a gente faz essa pergunta sempre. E para finalizar, como que será feita a distribuição e a comercialização do medicamento? O cidadão comum vai encontrar esse soro na farmácia, por exemplo? Não, na realidade eu acho que o ideal assim, claro, né, tudo vai depender do resultado do estudo. Eu acho que essa é uma terapia que deve ser feita em ambiente hospitalar, né? A gente, quando tem os acidentes ofídicos, o paciente é internado e é tratado, né? A gente tem outros mais simples, como uma exposição à toxina do tétano, né? Que pode ser, não precisa ser, pode ser ambulatorial, mas a gente acredita que vai ter que ter um critério para a utilização do soro, e não ser uma utilização generalizada, obviamente, sob a prescrição médica. Professor, e assim como as etapas da vacina, a Anvisa ela precisa aprovar todas essas etapas, acontece o mesmo com o soro? Exato, exatamente igual. Então a gente já começou informalmente a conversar com a Anvisa e estaremos agora, nos próximos dias, fazendo a solicitação formal. Tá bem, professor, muito obrigada pelas informações, acho que nós voltaremos a conversar e quero agradecer aqui os esclarecimentos. Eu que agradeço. Boa tarde, então.